Ansiedade infantil, um assunto que preocupa muitas famílias, né? Mas nem sempre a gente sabe direitinho como identificar ou, principalmente, o que fazer. Então, nesta nossa conversa, a gente vai desvendar esse tema com um guia prático para entender os sinais e saber como agir. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, 18 milhões. É um número e tanto, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é mais ou menos essa quantidade de brasileiros que convivem com a ansiedade. E claro, nesse número tem muitas crianças e adolescentes. Ok, mas antes de mais nada, vamos combinar uma coisa. Ansiedade por si só não é uma vilã. Muito pelo contrário. Ela é uma reação supernatural do nosso corpo. Sabe, é aquele alerta interno que nos prepara para situações novas, desconhecidas. Faz parte de ser humano. Para nossa conversa fluir bem, a gente vai seguir um roteiro com 5 pontos. Primeiro, vamos entender por que ansiedade natural. Depois, como ela aparece nas crianças. Aí, a gente vê quando a preocupação vira um problema, o que dá para fazer em casa e, por fim, qual é a hora de buscar ajuda profissional. Então, vamos começar pela base de tudo. Pensa assim, conforme a criança cresce, explora o mundo, sentir aquele friozinho na barriga diante do novo é totalmente esperado. É mais que isso, é até saudável. É o corpo dela aprendendo a lidar com os desafios da vida. Tá, mas como é que isso aparece na prática? O mais interessante é que os sinais não são sempre os mesmos, sabe? A forma como a ansiedade se mostra muda bastante, dependendo da idade e da fase em que a criança está. E essa evolução fica muito clara aqui. Pega um bebê com uns 8 meses, o grande drama é a ansiedade de separação, né? Aquela angústia de ficar longe dos pais. Depois, a partir dos 2 anos, os medos ficam mais concretos. Medo de bicho, de trovão, do escuro. E aí, quando ficam mais velhas, as preocupações já começam a ficar mais parecidas com as de um adulto, mais complexas. E o jeito que a ansiedade se manifesta também é bem diferente. Nas crianças menores, a gente vê no comportamento. Fica mais agitada, irritada, chora mais, faz birra. Já nas maiorzinhas, a coisa pode ser mais para dentro, sabe? Aquela preocupação excessiva, uma tensão no corpo, às vezes é até mais difícil da gente perceber. Certo. Agora a gente chega num ponto que é, talvez, o mais importante. Como é que a gente sabe quando a ansiedade deixa de ser uma emoção normal e vira um problema que precisa de mais atenção? É essa fronteira que a gente vai explorar agora. Então, a pergunta de $1 milhão é essa: como diferenciar uma da outra? E a resposta não está num sintoma isolado. O segredo é aprender a observar alguns padrões. Basicamente, são 3 fatores para a gente ficar de olho. Primeiro, a intensidade. A reação da criança foi muito exagerada para a situação? Segundo, a duração. Ela demorou muito tempo para se acalmar? E terceiro, a frequência. Isso está acontecendo o tempo todo? Se a resposta para isso tudo for sim, aí sim acende um sinal de alerta. E aqui está o resumo da ópera. O divisor de águas é quando esses sintomas começam a causar um sofrimento de verdade e atrapalhar a rotina da criança. Sabe? Ir para a escola vira um pesadelo, ela não quer mais brincar, não dorme direito. É nesse ponto que a preocupação pode ter virado uma questão clínica. Tudo bem, vamos para a parte prática. O que pode ser feito em casa para ajudar? Felizmente, tem muita estratégia simples e super eficaz que pais e cuidadores podem usar para criar um ambiente mais seguro, mais acolhedor. Existem 4 pilares que fazem toda a diferença. Primeiro, criar um ambiente calmo, de diálogo aberto. Segundo, manter uma rotina saudável, com sono e alimentação em dia. Terceiro, incentivar a criança a se mexer, a brincar livremente. E quarto, promover o contato com a natureza. Olha, podem parecer coisas simples, mas o impacto delas é gigantesco. E se, mesmo com todo esse apoio em casa, a situação não melhorar? Aí é hora de falar sobre buscar ajuda profissional. E olha, esse é um passo muito importante, que não deve ser visto com medo ou vergonha, de jeito nenhum. Geralmente, a ajuda profissional envolve várias frentes, desde ensinar técnicas de respiração e relaxamento que ajudam um monte, até a psicoterapia individual, o apoio para a família e o envolvimento da escola. A ideia é criar uma verdadeira rede de apoio em volta da criança. E uma dúvida que sempre aparece, e o uso de remédios. A orientação aqui é muito clara. O uso de medicamentos precisa ser muito, mas muito criterioso. O motivo é que a eficácia desses remédios em crianças ainda é um campo com algumas limitações. Quando a medicação se faz necessária, geralmente se opta por uma classe de medicamentos chamada ISRS. São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Resumindo, são remédios que ajudam a regular o humor. Mas a regra é sempre muito clara. A menor dose que funcione, pelo menor tempo que for preciso. E com acompanhamento médico rigoroso, claro.
E isso nos leva a um dos pontos mais cruciais de toda essa conversa. O tratamento da ansiedade infantil não é só sobre a criança. Cuidar da saúde emocional dos pais, dos cuidadores, da família toda é uma parte essencial do processo. Então, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A gente já entendeu que a criança não existe numa bolha, isolada. A pergunta que fica é: como a gente pode nutrir o bem-estar da família como um todo? Como criar um sistema saudável onde todo mundo possa florescer? Só de começar a pensar nisso, a gente já dá o primeiro passo para uma mudança real.